Bom dia, sejam bem-vindos ao meu canal. Você já voltou àquele local que te fez muito feliz na infância? Aquele local que você achava que não existia outro melhor, não existia algo melhor, para você era só aquilo? Na maioria das vezes, não é bom você voltar ao local que você foi feliz, ao local que você cresceu. E sabe por quê? Porque você não vai encontrar as mesmas coisas, você não vai encontrar as mesmas pessoas. Se era casa própria dos seus pais, dos seus avós, pode até ser que as outras gerações que vieram depois deles ainda mantenham intacto alguma coisa, ainda mantenham alguma coisa assim parecida com as coisas que você conhecia quando criança. Mas, gente, quando a casa não é sua, quando a casa não é dos seus pais, tudo muda o tempo todo, as coisas não são mais a mesma. Eu tenho o privilégio de ter tido uma infância maravilhosa na casa que a gente morava de aluguel. Nós moramos lá naquela casa por 30 anos. Então, assim, a gente passou coisas boas, coisas ruins. Pessoas nasceram ali, outras morreram ali. Uns tempos atrás, há muito tempo, eu voltei naquela casa porque, por incrível que pareça, ela está lá no mesmo lugar. Ela ainda, por incrível que pareça, as pessoas, os moradores, porque essa casa continua sendo alugada por pessoas, as pessoas pintam ela da mesma cor que a gente pintava quando morava lá. Aquela cor amarela, quando tem um beijinho diferente. Mas outro dia eu sinto muita saudade daquela casa, porque eu fui para lá com 50 anos, eu saí de lá com 30. Ali meus pais faleceram. Ali, naquela casa, foi a casa que eu morei quando meu noivo faleceu. Então, assim, se eu fecho os olhos, não preciso nem fechar os olhos, mas eu fecho os olhos, é como se eu voltasse naquele tempo, naquela casa. Eu já morei em várias casas, mas aquela é a única que eu sonho. Vira e mexe, eu sonho que eu tô no meu quarto, que eu tô naquela casa. Tenho fotos maravilhosas que lembram aquela casa. E eu voltei alguns 5, 7, 8 anos atrás. Eu voltei lá naquela casa. Nada. A aparência dela do lado de fora tá igual, mas não lembra mais aquela casa que eu tanto amei. Parece que a casa diminuiu, mas não, é porque eu cresci e quando a gente é criança a gente vê a casa tudo enorme, né? Aí quando a gente cresce, que sai daquela casa, dá a impressão que a casa é muito pequena. Não, não parece aquela casa que eu morei. E quando foi, eu acho que no começo desse ano, eu fui no Google Maps e joguei lá o endereço e veio a minha casinha. Veio a casa que eu fui tão feliz. Ela tá lá do jeitinho. Vocês acreditam que até porque na época que eu morava naquela casa, logo na frente tinha jardim, quando eu era criança. Aí minha mãe, quem cuidava do jardim era minha mãe. Minha mãe faleceu, meus pais faleceram, tal, aí eu, né, atingi a fase adulta, fui para tirar a carta, comprei o carro, e onde eu ia colocar? Aí eu pedi autorização para os donos para poder fazer garagem. Aí acabei quebrando, tirando aquele jardim de lá, para poder fazer a garagem, e fiz a cobertura para o carro. Gente, vocês acreditam que até hoje a cobertura é a mesma? Eu já saí de lá
daquela casa já tem 24 anos, eu acho. 24 anos. E a cobertura continua lá. Então é uma coisa que eu olho. Aí o que eu fiz? Eu olhei no Google Maps, eu vi a foto, tá lá do mesmo jeitinho. Aí eu dei print. A minha loucura por aquela casa é tão grande que eu dei print e mandei revelar a foto. Eu tenho a foto da minha casa, da casinha que eu fui tão feliz com a minha família. Às vezes, quando bate a saudade, eu olho aquela foto. Eu falo, olha, até a cobertura da garagem tá igual. A janela do meu quarto na frente tá igual. O relógio da água, que eu passava horas e horas sentada naquele murinho, tá igual. Muita coisa tá igual. Só que assim, quando eu voltei lá, anos atrás, eu bati o martelo e pensei, não volte mais, Valdemir, porque te dá muita dor. Deixa que os momentos felizes e os tristes também, que fazem parte da vida, fiquem no teu coração, na tua memória, mas não volte mais lá, porque você não vai encontrar nada igual lá dentro, tudo mudou. Só que para minha felicidade, para eu sempre estar atualizando a minha memória em relação à casa que eu tanto amei, a casa que me trazia aconchego, me trazia proteção, mesmo depois dos meus pais falecerem, a gente continuou morando lá. Teve gente que falou, não sei como vocês aguentaram morar tanto tempo na casa que os pais de vocês moraram, sabe? Então aquela casa assim, quando eu tô saudosa, é saudosa que fala, saudosista, eu olho aquela foto, eu falo, como eu fui feliz aqui. Eu amo a minha casa, mesmo não sendo minha. Quantas vezes eu sonhei em comprar aquela casa? Quantas vezes eu pensei em voltar para aquela casa? Até hoje, quando eu passo, né, o ônibus passa assim, distante dela, imagina que eu perco a oportunidade, eu já sento do lado do ônibus, que eu possa olhar para aquela rua e eu finjo, gente, a minha saudade é tão grande que eu finjo que eu vou descer no próximo ponto e voltar e entrar a minha tão amada rua, que por 30 anos, por 25, porque eu fui para lá com 5 anos, por 25 anos, eu descia no ponto, voltava, entrava a minha rua, ia para minha casa. Então, hoje eu me peguei com muita saudade do meu tempo, da minha infância, da minha casa. E digo para vocês com toda certeza, na maioria das vezes é melhor não voltar para o local que você foi muito feliz, porque você não vai encontrar, a não ser que a casa seja própria e continuem com a mesma coisa que seus bisavós, seus avós, seus pais deixaram. Caso contrário, se ela ainda estiver lá, se você ainda tiver a boa sorte de saber que ela está lá, faz um print. Imprime a foto. Deu saudade? Olha aquela foto, mas não volte no local que você foi feliz na infância. Dói demais. Tá bom, gente? Vocês sabem que o meu canal é para falar de coisas que eu vivi, coisas que eu tô vivendo, coisas que eu tenho saudade. Hoje eu estou com 500 e... eu acho que é 502 ou 512 inscritos no meu canal. Se tem todas essas pessoas inscritas, é porque gostam de estar comigo todos os domingos, de manhã às 7 horas e às 14 horas, né? Que gostam de ouvir as minhas histórias, de ouvir os meus relatos. É feito com
tanto amor, com tanto carinho, que eu não vejo a hora quando eu sento aqui para poder gravar o vídeo para vocês, para expor as saudades, as tristezas, as alegrias, as vontades, os desejos, né? Então, assim, se vocês sentirem a vontade, deixa um recadinho aqui, dê sugestões de vídeos. Eu falo. Se vocês quiserem contar sobre a história de vocês, me mandam um e-mail. O e-mail tá aí na descrição sempre, na minha página. E eu conto sobre a história de vocês, sobre alguma coisinha que vocês querem que eu fale, porque assim, o meu canal eu gosto de falar com coisas leves da vida. Tá bom? Um beijo para vocês. Mais uma vez, gratidão por me acompanharem aqui. Quer se inscrever? Se inscrevam. Só quer apenas me assistir, curtir? Tudo bem também. Compartilhar com alguém que de repente esteja precisando ouvir algumas das minhas histórias? Agradeço de toda forma. Tá bom? Estou aqui todos os domingos contando as minhas histórias com todo amor e carinho. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.